Podemos sentar agora e atentos nós vamos saborear, degustar a liturgia de hoje. Hoje pela manhã, na Boa Vista, eu já celebrei lá na Boa Vista, a missa lá começou às 8 horas, eu estava falando da questão da gente desmistificar a palavra amor. Por que desmistificar, padre? Porque às vezes quando a gente fala de amor, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um casal de jovens, apaixonados de preferência, né? Aquele jovem apaixonado que se declara para a menina também que rasga assim amor para o menino em declarações. Aí o que acontece? Quantas vezes a gente vai falar de amor, de irmão com irmão, de amor de pai com filho, este tipo de amor fica prejudicado porque a gente romantizou o que é o amor. A gente acha que amor é só entre casais, ou seja, não se pode falar de amor, não se pode falar de estar apaixonado, que a gente imediatamente pensa no casal apenas, quando o amor é muito mais do que isso. E os casais que se amam, que constituem família, não constituem família para fazer um feliz ao outro. Pelo contrário, é o primeiro erro. A primeira coisa que o casal tem que entender, o casal em Cristo tem que entender é que eles têm que ser felizes, eles próprios, enquanto solteiros. E quando se casam, vão dividir a felicidade um com o outro. Mas não se casam para fazer feliz um ao outro, e sim para levar a família que eles estão formando para perto de Deus. Essa é a missão do casal. Levar a sua família para perto de Deus. Quem é a primeira etapa da família? Um e outro. Ou seja, a família começa com duas pessoas, o homem e a mulher. Quando os filhos vêm, a família cresce. Então, o homem e a mulher têm que levar agora 3 para Deus. O marido, a mulher e o filho ou filha. Pois muito bem. E por que o padre está dizendo que a gente romantiza as coisas? Porque a gente está romantizando a fé também. Por exemplo, olha o que Jesus começa a dizer, e a palavra que ele usa é amor. Mas vamos ver se é amor que Jesus está falando, é o amor romântico que o mundo nos ensina. E o padre é contra o romantismo? É, com certeza. Não contra o ato romântico. Então entendam. O cidadão ser romântico, abrir a porta do carro para você, lhe mandar flores, isso é bacana, isso é legal. A mulher de repente fazer uma comidinha gostosa para o marido, para o namorado, isso é bacana, não tem nada contra isso. Isso não é romantismo. Isso é ser elegante, isso é ser atencioso, certo? O que a gente chama de ser romântico. Mas o romantismo significa a ideia de que eu tenho um modelo perfeito a ser seguido, se esse modelo não for obedecido eu não quero, não presta. Ou seja, o rapaz tem que ser um moreno alto, bonito e sensual, a menina tem que ser uma loira ou morena alta, bonita e sensual, e se fugir desse padrão, eu já não quero mais conta com o outro. Isso é o que o romantismo ensina. No casal romântico só cabem 2 pessoas. Entrou os filhos, o casamento acaba. Isso é o que o romantismo ensina. Mas o amor em Deus nos ensina outra coisa. E vamos lá. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Olha que coisa maravilhosa. Assim como o Pai me amou. Para a gente entender como foi que o Pai amou Jesus, basta a gente entender como foi que Jesus nos amou. Como foi que Jesus amou a humanidade? Na cruz. No sacrifício da cruz. Jesus foi obediente ao Pai e obediente até o fim. Ele se doou de fato para nós. Então, a palavra amar significa também sacrificar-se por, doar a vida por, ser solidário a, ou seja, cuidar de quem? Dos que estão ao nosso redor, ao nosso alcance de serem ajudados. Por exemplo, Lourdes colocou aqui para a gente rezar pelos nossos irmãos gaúchos que estão sofrendo. Então, amar é também se compadecer por ele, por gente que a gente não conhece, por gente que muito provavelmente a gente nunca vai ver a cara, mas nem por isso a gente deixa de se compadecer com a dor deles. Estão sofrendo. Quantas pessoas morreram com essa tragédia? Estão debaixo d'água. Então, é nosso dever de cristão que ama também enviar a nossa ajuda para além da oração quem pode. E eu sempre digo que aquele que pode mais tem a obrigação e o dever moral de ajudar. Aquele que pode menos tem a obrigação e o dever moral de ajudar dentro das suas condições. Mas isso é amar. Então, se nós hoje, na liturgia de hoje, vamos aprender a amar,
é amar desta maneira. Assim como o Pai me amou, eu vos amei, no compromisso, no sacrifício, porque também não foi bom para o Pai ver seu filho morrer, só porque o Pai é Deus. Então o Pai estava dando risada lá no céu porque Jesus estava morrendo? Não. Foi doloroso para o Pai ter que entregar o seu filho para a salvação da humanidade, mas ele sabia que esse era o caminho. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como observando os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no amor, no seu amor. Ou seja, se observarmos os mandamentos de Deus, nós estamos nisso que a gente chama de amor, o amor de Deus. Mas para eu estar no amor de Deus, eu tenho que fazer o quê? Observar os mandamentos. Quais são as ordens de Deus a nosso respeito? O que é que Deus quer que nós façamos para agradar o seu coração e que a gente tenha a plenitude? Permanecer nos mandamentos dele, e permanecendo nos seus mandamentos, em consequência, nós estaremos no seu amor, amando e sendo amado por Deus nosso Senhor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita. Ou seja, quando é que a gente tem uma alegria perfeita? Quando a alegria de Jesus está em nós. Então Jesus está nos ensinando. A liturgia de hoje é bastante catequética nesse sentido. Jesus está nos ensinando como viver uma vida mais plena, mais afastada deste mundo, do sistema corrompido deste mundo, e mais próxima daquela relação do paraíso. O nosso foco de cristãos é, se a gente bem soubesse, ler o livro do Gênesis, o primeiro capítulo e o segundo, se não me engano, todos os dias. Se a gente quiser saber como tratar o nosso filho, vamos embora ler o Gênesis, até a criação do homem. Lá no paraíso não tinha dor, sofrimento, não tinha desequilíbrio de nada, tudo era perfeito, e assim Deus o fez, por amor a nós. A gente precisa voltar àquela harmonia que havia no paraíso. Eis o meu mandamento. Deus tinha 10 mandamentos e muitas prescrições no Antigo Testamento. Jesus também, a exemplo do Pai, tem mandamento para nos dar. Mas qual é o mandamento de Jesus? Olha que coisa fantástica. Amai-vos uns aos outros. Se Jesus tivesse parado aqui, já era motivo suficiente para o mundo ter sido salvo e andar em harmonia. Mas a gente não obedece à ordem de Jesus. Nós somos desobedientes. Jesus manda a gente amar uns aos outros e a gente é incapaz de fazer isso. Por quê? Porque o romantismo estraga. Quando a gente quer dizer que ama uma comunidade, a gente ama os nossos. Faz as coisas para quem é da nossa casa. O vizinho que se dane, o vizinho que se vire, ele que vá procurar a felicidade dele. Eu vou fazer pelos meus. Eu não sou responsável pela vida do meu vizinho. Mas Jesus diz o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Pedro vai responder: de fato estou consciente agora que Deus não faz acepção de pessoas. Então é amar a todos, porque Jesus amou a todos. Jesus queria aproximação com todo mundo? Não, mas ele amou a todos. Jesus quer que todos sejam salvos, mas de algumas pessoas ele tem que manter distância. Já expliquei para vocês aqui a distância de segurança. Se o sujeito só pensa o mal, só elabora o mal contra você, mantenha a distância, mas não deixe de amar. E amar é se preocupar. Amar é salvar a vida do camarada, se você assim o puder fazer. É uma carona que você dá, é algum auxílio que você presta. Mas, padre, o cara me odeia. É problema dele. A sua função de cristão é amar a todos e se aproximar de quem anda na luz com você. Ninguém tem maior amor do que aquele que se despoja da vida por aqueles a quem ama. Ou seja, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, por aqueles que está amando. A prova de amor é se doar. A prova de amor é se preocupar com o irmão. Então percebam que não tem nada a ver com amor romântico, né? Que preocupa-se apenas com aqueles que se preocupam. Eu me preocupo com minha mãe se preocupa comigo. Ponto. Minha capacidade de doação e preocupação está restrita à linha dos meus familiares, no máximo dos meus amigos. Mas Jesus diz que a gente precisa doar-se a todos. Pois muito bem. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando.
Olha que coisa maravilhosa. Então, entre ser amigo de Jesus e ser cumpridor de preceito, eu prefiro ser amigo de Jesus. Entre obedecer a Jesus, fazer o que Ele manda, e obedecer à tradição dos homens que disse, olha, eu tenho que rezar com a perna direita suspensa 45 graus. Se tiver 15 graus, você é herege. A sua celebração não presta, porque a dignidade da celebração só vai existir se sua perna estiver levantada 45 graus. O que o padre está dizendo com isso? As liturgias da igreja. Eu gosto de São João Crisóstomo. Eu gosto do rito tridentino. No dia que você rezar o rito tridentino, a bênção chega na sua vida. Enquanto você não rezar, você só vai ter maldição. Não interessa que liturgia você celebre. Já escutei isso de um cidadão religioso, diácono da igreja. Então veja quão limitada está a nossa capacidade de reconhecer onde estão as bênçãos de Deus. Mas Jesus no Evangelho de hoje esclarece: é meu amigo quem faz o que eu mando. E Jesus manda que a gente ame. A liturgia é só ferramenta para a gente celebrar o sagrado. Ou seja, o que é que a gente celebra na liturgia do batismo? O mergulho do cristão no Espírito Santo. O que é que a gente celebra na Santa Missa? A Sagrada Eucaristia, a Sagrada Comunhão. O que é que a gente celebra no matrimônio? A ação sagrada onde marido e mulher se dão em matrimônio. O que é que a gente celebra no sacramento da ordem? O sacerdote que será consagrado, terá suas mãos consagradas para celebrar a missa. O que é que a gente celebra no sacramento da confissão? A graça do perdão de Deus sobre nós. Tem liturgia para o sacramento da confissão? Tem. É mínima, pequena, mas tem. Existe uma oração preparatória para a confissão, que o fiel diz ao padre, e o padre faz perguntas e depois entra na confissão propriamente dita e faz a absolvição. Isso tudo é um ritual, é uma liturgia. Mas a liturgia de dar o perdão, a liturgia de batizar, a liturgia de celebrar a missa, a liturgia de ordenar um sacerdote é apenas uma ferramenta, um meio para alcançar uma finalidade. Qual é a finalidade de nossas liturgias todas? Chegar até Deus. Então, quando eu digo para um grupo de sacerdotes que se a liturgia não for celebrada desta maneira, e eu não estou celebrando de maneira digna, e não celebrando de maneira digna, Jesus não se faz presente, essa pessoa que está dizendo isso, está dizendo uma heresia. O que é uma heresia? É aquilo que não está de acordo com a sã doutrina. E Jesus está dizendo hoje que é amigo dele quem faz o que ele manda. Então é preciso que a gente observe a Sagrada Escritura. Vocês notaram, desde a Quaresma, nós temos utilizado para, pelo menos, fazer a leitura do Evangelho, a Sagrada Escritura. Porque a igreja vai dizer, mas a gente usa a Bíblia, a tradição e o magistério. Bom, tudo bem, mas os primeiros cristãos usaram o Antigo Testamento. Jesus usou o Antigo Testamento para dar respostas para os fariseus. Quando quiseram apertar ele, mestre, qual é a maior lei de Deus? De todos os mandamentos que Deus deu? Jesus disse, não leu o que está escrito? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma, com todas as suas forças. E um segundo